Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Mais uma manhã de muita luz, que nós possamos nos mantermos unidos, ligados ao Evangelho de Jesus, que Jesus possa nos abençoar e nos envolver nas sublimes vibrações do amor, envolver todos os nossos lares, e que nós possamos, unidos, mantermos os nossos pensamentos nessa esfera amorosa do Natal. Sejam bem-vindas, minhas queridas Rosa, Leila. Nós vamos então iniciar a nossa Bom Dia, Sônia, seja bem-vinda. Nós vamos então fazer a nossa prece. Seja bem-vindo, Fabinho. Obrigado, Mi. Então você faz a Bom dia prece a para nós? todos. Lógico, com certeza. Bom dia a todos. Vamos todos, então, mais uma vez, elevarmos os pensamentos até Deus e até Jesus, agradecendo por esta manhã radiosa que nos acolhe, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Pedimos, Divino Senhor, que possa estar em nossos corações, nos fortalecendo, nos inspirando, para que possamos ter a esperança de continuar, de esperançar, de viver uma vida como verdadeiros cristãos, apesar das nossas limitações, dificuldades. Auxilie-nos, Senhor, a aprendermos a amar, a vivenciar o teu evangelho de luz e de amor. Obrigado, querido Senhor, pelo canto dos pássaros, pela brisa suave do vento. Obrigado, Senhor, pela Mãe Natureza, por tanta beleza e singeleza. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Em teu santo nome, ó Mestre, pedimos permissão para mais este encontro fraterno de luzes e de corações que se amam. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, o amor, a bênção e a glória para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Vocês não estão me ouvindo, né? Bom Agora sim. dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Moacir. Seja bem-vindo, meu querido. Que bom te ver aqui. Bom dia, Vânia. Obrigada, Fabinho, pela prece. Nós vamos Obrigado. todos, então, unidos, iniciar o nosso evangelho. Cecília, seja bem-vinda. Bem-vindo todos. Que bom ver todos aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem normalmente? Sim? Então tá bom. Então tá bom. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, viu? Meus queridos, nós estamos ainda envolvidos e sentindo as doces vibrações de Jesus
dessa data tão importante para todos nós, que é o seu Natal. Mesmo compreendendo, né, sabendo que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, não se deu exatamente nessa data, né? Houve uma convenção para que essa data fosse estipulada. Mas isso não importa, porque o importante é que nós lembremos de Jesus, que nós tenhamos um dia, uma data, para lembrarmos do seu nascimento, dada a nossa dificuldade ainda em mantermos a comunhão plena com o Cristo. Para que nós venhamos a ter, né, a referência do Cristo, nós tenhamos todos os anos, aliás, um dia para que nós possamos comemorar o seu nascimento, e isso traz para nós esperanças de progresso, de renovação. E os espíritos amigos dizem que nessa época de Natal, nessa época de dezembro, há uma modificação vibratória na psicosfera da Terra. Por quê? Olha só, por que isso acontece? Porque existem mais mentes, mais corações lembrando de Jesus. Existem mais corações abertos à caridade, à fraternidade, à união. A gente sabe que existe também ainda uma busca desenfreada pelas coisas transitórias, né? Pelo comprar, pelos presentes, porque ainda nós temos dificuldade de compreender a essência e vivenciá-la. Mas só pelo fato de maior quantidade de pensamentos elevados a Jesus já modifica a psicosfera da Terra. Então imagine só se para nós Natal do Cristo fosse todos os dias. Imagine se nós nos mantivéssemos todos, né, no planeta Terra ligados a essa esfera, mesmo não sendo cristãos, né, ao amor, a Deus. Então que nós possamos bem absorver essas vibrações que são jorradas a todos nós. Existe uma atmosfera de luz que nos impulsiona ao nosso progresso, nos impulsiona a renovação. Por isso, muitas vezes nós entramos num processo de reflexão, né? Num processo de refletir o ano que se passou, a vida que tivemos, as dificuldades que tivemos. E isso é salutar, desde que a gente não se perca nas ilusões da matéria, que pesam, né? Que nos aprisionam. As ilusões nos aprisionam, nos impedem de enxergar a verdade, nos impedem de enxergar a vida como ela verdadeiramente é. E nesse processo nos impede de evoluir, de progredir, porque não conseguimos acessar as leis divinas em nossa mente. Então, que essa vibração amorosa do Cristo esteja conosco. Hoje nós vamos falar daquela passagem em que Simeão encontra o menino, o bebê Jesus. Logo após o nascimento, depois daquela noite memorável de amor, de luz, de renúncia, de humildade, de hosanas a Deus, de glória a Deus que os anjos cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Salvador nasceu. Nasceu porque nós estávamos em trevas, nós estávamos nas sombras da ignorância, sem conseguirmos enxergar o caminho, sem saber para onde seguir. E nós buscávamos e esperávamos, porque todas as culturas, crenças falavam da chegada do Messias, que ele viria até nós. Ele estaria conosco, ele desceria dos páramos de glória, de bênçãos, de luz, para que pudesse nos direcionar ao caminho da felicidade, ao caminho da verdade, para que nós pudéssemos, então, seguindo esse caminho de amor, nós pudéssemos, então, encontrar a nossa divindade.
e pudéssemos então desenvolver as nossas potências divinas que há em nós. Então, a luz se fez e nós nunca mais andamos em trevas, porque a luz raiou e o Cristo é a nossa luz, que nos permite acessar em nós a nossa herança divina, a nossa consciência onde estão as leis divinas e buscar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da verdade, que é um trabalho nosso. É um trabalho íntimo que demanda de nós muito esforço. Muito esforço. Esse é o trabalho do espírito, né? Então, com essa luz que raiou e que se encontra conosco, nunca mais as trevas. Então, depois que ele nasce, ele é levado para o Egito para fugir da crueldade humana e ele retorna e ele precisa, como bebê, ser apresentado ao templo, né? E ele foi apresentado, levado por José e Maria. E quando ele chega, tinha um senhor chamado Simeão, Ana e Simeão. E Simeão o aguardava. Simeão o aguardava com uma fé ardente. Simeão esperava, porque ele teve uma revelação de que ele veria o Messias. Ele veria a salvação. Então Simeão aguardava. E Simeão, quando então chega, se aproxima do bebezinho Jesus, no colo de Maria, ele diz: agora, Senhor, o Senhor pode me levar, porque eu já cumpri a minha parte na terra, eu já vi, os meus olhos contemplaram a salvação. Ele conseguiu ver no Cristo bebezinho o Salvador, ele conseguiu enxergar naquele bebê o Cristo planetário. Por quê? Simeão desenvolveu, era um espírito que havia desenvolvido os olhos de ver. Quantos de nós conseguiria olhar para um bebê e identificar a presença do Cristo planetário? E ele, naquele envolvimento daquela magnitude do Cristo, imagina a vibração do Cristo. Ele contemplou o bebezinho e percebeu que era Jesus. E nós temos uma passagem do querido Humberto de Campos, psicografia do nosso amado Chico Xavier, em que ele traz para nós uma página muito belíssima, que eu vou ler alguns trechos para que a gente possa refletir sobre essa lição de hoje. Quando, então, Maria e José levam o menino até o templo, Simeão olha para aquele bebê e reconhece Jesus, reconhece o Cristo, reconhece o Messias. E ele diz, começa a questionar o bebezinho. Celeste menino, perguntou Simeão, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa de Faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos da superioridade. Saul guerreou até a morte. Davi estimava o fausto poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes do mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes.
Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Essas questões de Simeão, do livro Pontos e Contos, é claro que está de uma forma bem romanceada, mas nós muitas vezes nos pegamos nos questionando, né? Então ele diz: por que, Senhor? Como o Senhor vai governar, sendo o governador planetário? Como que o Senhor vai nos direcionar? Como o Senhor vai nos libertar? Como? Se o Senhor não tem o poder transitório do mundo, se o Senhor não tem a fama, se o Senhor não tem as riquezas, as posses, as suntuosidades transitórias da matéria, e que infelizmente nós só conseguimos olhar para as coisas da matéria, né? Era esse ponto em que vivíamos naquela época, muito fechados, ainda hoje, né? Muito fechados às posses, à fama, a mando. Então ele questiona como? De que forma? Se o Senhor não se ligou nem a juiz, nem a sacerdote, nem ao direito, como? E ele diz assim, Humberto de Campos: Jesus, menino, escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Essas questões de Simeão, muitas vezes são as nossas questões, né? Os nossos questionamentos, a nossa dificuldade em enxergar a providência divina agindo em nossa existência para a nossa libertação. Ele questiona: como que o Senhor vai libertar nós que estamos flagelados, escravizados? Como que o Senhor vai nos libertar se o Senhor não veio numa família poderosa? E aqui ele pergunta, né? Onde que o Senhor representará? O Senhor vai escrever compêndios, leis, decretos, para que nós possamos viver melhor, aprender a fraternidade, a nossa libertação, compreender a lei divina e de uma forma imediata? Muitas vezes a nossa pressa, né? Imediatismo agora. Decreta agora que todos nós somos cristãos e que todos nós temos que viver em fraternidade e que todos nós temos que nos entender como filhos de Deus e uma só crença e pronto, decreta, Senhor, imediatamente. Porque nós não conseguimos enxergar o Pai agindo nas criaturas de forma natural e num processo gradativo e belíssimo, no caminho do amor, da bênção divina, da beleza divina. E ele ainda interroga: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Onde representarás os interesses de Deus na terra? E o bebê ergueu então a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. E bateu no peito de Simeão, para dizer que os interesses do Pai seriam erigidos no coração do homem. E nesse entendimento de que ele veio para... Ele mostra, né, para Simeão, que os interesses do Pai são trabalhados no coração da criatura. Nós precisamos refletir na nossa edificação do reino divino em nós. Nós espíritas, muitas vezes, nos pegamos num trabalho muito intenso na seara e que é uma bênção para todos nós, porque nos permite doar de nós,
o nosso desenvolvimento das potencialidades que trazemos em nós, mas se não tivermos cuidado, vigilância, atenção, e se não soubermos bem aproveitar essas oportunidades do servir, se não tivermos lucidez no processo, nós podemos perder oportunidades riquíssimas de progresso para o desenvolvimento desse reino divino que acontece dentro de nós. Porque podemos manter as mãos muito ocupadas, mas o coração e o padrão mental ainda ocioso, mesmo com as mãos muito ocupadas. É possível que aconteça? Sim, é possível. Então, como que se edifica o reino divino? O reino divino não é edificado numa casa espírita, num orfanato, num hospital, em nada que seja transitório. Essas são as oportunidades divinas que nós temos de amparar e reerguer a nós mesmos por meio do trabalho redentor. Mas a edificação do reino divino, os interesses do Pai, como diz, Simeão, se desenvolvem no coração de cada um de nós. Em Boa Nova, o Cristo fala isso para nós também, Em Boa Nova, Jesus diz que não há mármore mais luminoso e mais belo que o sentimento. E não há nada mais poderoso do que a boa vontade, do que a vontade firme para esculpir em nós aquele ser divino e luminoso que nós nos tornaremos e que nós podemos nos tornar a cada dia da nossa existência. Então, utilizando da vontade, nós podemos alcançar o que quisermos. Nós podemos alcançar os voos mais altos, nós podemos vencer todas as nossas más tendências, nós podemos nos colocar num plano mais alto de existência humana, sabendo utilizar essa potencialidade maravilhosa que nós trazemos em nós. Quando direcionamos para o bem maior, quando direcionamos para a luz divina, quando direcionamos para a construção de um padrão mental saudável, por meio da vivência do Evangelho. Então esse ato, essa movimentação, nos permite essa construção do reino divino em nós, que nada mais é do que a transformação dos nossos sentimentos para os sentimentos nobres, para sentimentos do amor. E nós sabemos então que essa data do Natal ela é propícia para que haja um impulsionamento vibratório para a nossa mudança do padrão mental e o padrão de sentimentos. O que dificulta é que nós vamos perdendo, nós não conseguimos manter essas vibrações e esse impulsionamento divino em nós. E ao longo dos meses que se passam, nós vamos perdendo. Então, como nós podemos fazer para não perder as doces vibrações, esse influxo de energia que nos permite o progresso consciente? Buscando a comunhão com Cristo, todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa existência, na prece, na meditação, na reflexão, no Evangelho estudado e refletido todos os dias em nossa vida, buscando olhar a vida com os olhos do Espírito, entendendo as leis divinas, nos direcionando ao progresso. Porque muitas vezes as leis divinas, elas nos procuram para um reajuste necessário, porque somos espíritos milenares em construções divinas em nós, Mas em muitos momentos nós nos perdemos naquela ilusão, nas sombras, sem compreender que é preciso seguir o caminho da luz, e ferimos, e magoamos, e traímos. Isso fica registrado em nós. Isso se registra em nossa memória, em nossos arquivos de memória. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos construir o nosso progresso de forma consciente, nós precisamos fazer uma renovação desses arquivos de memória doentes que ficam armazenados em nós e que nos influenciam nas nossas ações, no nosso jeito de viver.
nos nossos atos mentais, da nossa forma de pensar, de imaginar, de plasmar, de construir, e os nossos sentimentos que trazemos. Então, para que haja uma modificação substancial, para que nós possamos verdadeiramente construir esse reino divino em nós, há necessidade de uma mudança da nossa cadência mental para que haja uma renovação das nossas células de memória, para que haja uma renovação da nossa memória. Que muito embora nós não conseguimos apagar as memórias, né, de dor e de sofrimento, mas nós podemos construir, pelo esforço próprio, pela vivência do Evangelho, pelo cumprimento das leis divinas em nós conseguimos renovar essa memória. E as memórias enfermas, elas vão perdendo a sua força de influência em nós e vão sendo cada vez mais enfraquecidas pela força das memórias luminosas, né? Porque a luz, ela é forte. E dessa forma, nós conseguimos fazer essa modificação. Nós conseguimos fazer as alterações, as transformações e as edificações que nós tanto desejamos em nós. Esse é o processo, né, que se dá em nós. Então, neste contexto, se o reino divino é construído dentro de nós, em nossos sentimentos, em nosso coração, nós precisamos prestar muita atenção em nós. Prestar muita atenção no que temos sentido. E aí não cabe censura, não é para censurar os nossos sentimentos, tampouco as nossas emoções, porque emoções são naturais. Mas saber o porquê, compreender o pano de fundo, o que está por trás das emoções, quais são os sentimentos que eu trago, para que assim, com consciência de nós mesmos, nós vamos conseguir modificar o ponto central, o sentimento enfermiço. E aí agir de acordo com as leis divinas, com os princípios cristãos. E isso é muito delicado, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, então, já que as emoções são naturais, eu vou agir de acordo com as emoções que me vêm. Não. Nós somos seres que precisamos ter a maturidade de compreender que as emoções chegam e são naturais, mas que nós devemos agir de acordo com os princípios do Evangelho que nós aprendemos. E nos nossos relacionamentos, do dia a dia, na rua, no trabalho, dentro do lar, são essas as oportunidades divinas da construção desse reino divino. Não são em coisas espetaculares e fora de nós, não. É dentro de nós e no dia a dia, nas pequeninas coisas. São nos pequenos atos. E ali no dia a dia, nos pequenos atos, é que nós vamos construindo novas memórias. Para isso, nós precisamos compreender o que sentimos, o que eu sinto, o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma agitação, eu estou sentindo uma irritação, eu estou sentindo um mal-estar. Quando essa pessoa faz assim, quando ela age assado, ou quando basta a aproximação dela, eu me sinto estranho. Como que é esse estranho? O que é que eu estou sentindo? E aí nós vamos compreender que existem sentimentos doentes que estão vindo à tona. E quando eles vêm à tona, nos permite um autoconhecimento profundo para que haja mudança, haja modificação. Mas se a gente abafa, não sente, não posso sentir, isso é feio, como a gente aprendeu desde a infância, né? Isso é feio, não pode ser sentido. Nós vamos nos sentir inadequados, abafar a nós mesmos e não vamos nos transformar. Não vamos construir o reino divino em nós, porque não estamos fazendo as transformações necessárias naqueles pontos energéticos enfermiços. Mas chega um momento da existência que de tanto abafar e de tanto estocar, vamos colocando tudo no armário, né? Lá no armarinho profundo dentro de nós, chega um momento que esse armário tá assim, sabe quando a gente vê, às vezes no filme, uma cena em que a criança enche o armário dele de brinquedo? De bola, de tudo, assim, para a mãe mandar arruma o armário, ele vai enchendo o armário, assim, tudo, coloca tudo lá dentro. Aí chega um belo dia que ele chega perto do armário, o armário abre, faz, espalha tudo para todo lado.
é exatamente isso que acontece conosco, é exatamente isso que está acontecendo conosco. Nós fomos colocando tudo no armário sem organizar os nossos sentimentos, e agora é o momento de preparar o coração para adentrarmos a regeneração. Então, aquilo que foi guardado, o armário abriu, e nós estamos tendo contato com sentimentos que nós não imaginávamos que existiam. Isso pode assustar, isso pode deixar, nos trazer humor e sensações de medo, de ansiedade, de inaceitação, de revolta, de sentimento de inadequação, de eu não mereço, eu não sou bom, eu não dou conta, enfim, tantas situações, né, íntimas, cada qual de acordo com aquilo que tem construído ao longo das existências. Então, de posse de todas as bolinhas que saem do armário, na verdade não são tantas assim, que nós não damos conta de trabalhar todas ao mesmo tempo, mas algumas vêm à tona para nos mostrar que nós já temos maturidade, recursos internos e possibilidades de modificação. Por mais que a gente se sinta inadequado, eu não consigo, eu não dou conta, olha como que eu estou, é porque nós damos conta. O Pai jamais nos legaria, nos permitiria entrar em contato com situações enfermiças energéticas se nós não dessemos conta disso. Então nós damos conta. Existem recursos em nós e o amparo que nos envolve. Então vamos tomar posse de nós mesmos, do ser espiritual que nós somos, de como nós nos encontramos para que hajam as modificações necessárias em nós. Então, nesse processo de autoconhecimento, trabalhando a aceitação daquilo que se encontra em nós, é que nós partiremos para um processo consciente, lúcido e maduro de melhora, de progresso. Consciente. Enxergando as nossas necessidades evolutivas. Enxergando. É preciso ter olhos de ver. E usar então da boa vontade, né? Da vontade firme, que é a potencialidade do espírito, para construir o ser que nós queremos ser. O ser que nós almejamos e que nós seremos, nós nos tornaremos luz plena, perfeição, ainda que relativa. Então, compreender, nesse relacionamento, eu vibro assim. Os sentimentos doentes que vêm à tona são esses. Já no relacionamento com essa pessoa, eu vibro de outra forma, assim. Isso me traz o material necessário para que nós vamos fazendo esse processo de esculpir a nós mesmos, trabalhando a nós mesmos, desenvolvendo a nós mesmos, de forma lúcida e consciente, para que esse reino divino cresça em nós, né? Para que o reino divino seja edificado, construído em nós, porque o reino divino não é, eu sempre falo isso, né? Não é um remedinho que a gente vai na farmácia, a gente toma e pronto. Não é um suplemento que a gente toma e pronto, né? O reino divino é trabalho de edificação mesmo, é construir um edifício, um prédio imenso, de milhares de andares. E que nós vamos construindo tijolo a tijolo. E o bom de tudo isso é que nós já estamos, assim, bem avançados na base, as paredes já estão se erguendo, para que a gente possa ter vontade de continuar a erigir esse reino divino em nós, né? A edificar. Vamos trabalhar, meus irmãos, com muita confiança no Pai, confiança em Jesus, confiança em nós, porque o Cristo confia em cada um de nós. Nós confiamos muito no Cristo e o Cristo confia muito em nós. O Cristo tem aquele otimismo divino de olhar para nós e saber o ser angélico que nós vamos nos tornar. Olhar para nós e enxergar em nós potências divinas que nós não conseguimos ainda dimensionar. E Ele olha para nós com esse olhar divino de que nós vamos conquistar a nós mesmos
e nós vamos brilhar a nossa luz. Então vamos trabalhar para que esse Evangelho do Cristo permaneça em nós, para que essas vibrações do Natal permaneçam em nós e que nós possamos enxergar no dia a dia as oportunidades divinas de progresso e de aprendizado. Meus irmãos, muita paz a todos, que nós tenhamos um dia de luz, de paz, de harmonias, que nós possamos vibrar muito amor ao nosso planeta, muita luz, onde estivermos, que nós possamos espargir a luz de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, e assim auxiliarmos na parte que nos compete na obra da criação, porque somos também co-criadores. E por meio daquilo que pensamos, que imaginamos, que plasmamos, direcionamos, podemos construir um mundo muito melhor e agindo, trabalhando, servindo, amparando, reerguendo e compreendendo. Que o Cristo Jesus possa nos envolver. Obrigada por esse ano que nós tivemos, viu? A todos aqui, Dorinha querida, Cecília, que estão sempre aqui, Jorge, obrigada, Carlos, seja muito bem-vindo, viu? Fabinho, obrigada. Carlos Pereira, gratidão, meu querido, obrigada, que assim seja. A Vânia, os amigos de Epitácio, meu querido Moacir, Soninha também está sempre conosco, Paulo, Leila, obrigada, Leila, por estar sempre conosco. Rosa, obrigada a todos. Serginho, bem-vindo, Serginho. Obrigada, Juninho, que está sempre conosco, Juninho. Moacir, um beijo, querido. Se eu soubesse que você ia estar aqui, você acha que eu não ia pedir para você tocar violão para nós, Moacir? Obrigada, meu irmão querido, viu? Foi um ano, sim, de tanto aprendizado, né? Foi um ano de muito desafiador, sim. Mas nos desafiando ao melhor. Nos desafiando a parar as arestas, né? Nos desafiando a modificação. Então, nós só podemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por confiar em nós e nos permitir as provas para nossa libertação. Porque como o Cristo traz para nós, a libertação acontece dentro de nós, nas nossas modificações, né? Então, esse ano foi abençoado, sim. Foi de muitas oportunidades divinas, sim. Verdade, né, Fábio? Dá tempo do Moacir tocar. Leila, você que foi, minha querida, obrigada, viu, pelos nossos encontros, os nossos estudos online. Foi muito bom. Eu agradeço cada um de vocês de coração, rogando a Jesus possa imantar os lares de vocês com muita luz e muita paz, muito amor, muita presença divina, para que nós possamos beber dessa fonte cristalina que é o Cristo, né? Que tira toda a nossa sede, nos fortalece imensamente. Meus irmãos, nós vamos juntos fazer a nossa prece. Se vocês colocaram água, elas serão fluidificadas, dá tempo de buscar a aguinha para fluidificar, para que os amigos espirituais possam colocar os fluidos que nós necessitamos. Então vamos juntos fazer a nossa oração. Amado Senhor Jesus, divino amigo de todos nós, aqui nos encontramos hoje em pura gratidão, Senhor, porque o Senhor desceu das esferas de luz, de plenitude, e se materializou entre nós na forma de um pequeno bebê luz, e que a nossa compreensão humana ainda não consegue compreender, como um mestre, um governador planetário, desce para nascer entre nós e nos mostrar o caminho da luz, da libertação, da felicidade, da plenitude, doando de si próprio, por amor a nós, todos nós. Então hoje, Senhor, a gratidão nos toma a alma toda. Agradecemos, Mestre, agradecemos a Maria, a luminosa Mãe Santíssima, a José. Agradecemos, Senhor, essas vibrações amorosas
que nos envolvem o planeta, rogando, Senhor, visite todos os lares, ilumine as consciências e impulsione, Senhor, todos aqueles que trazem na mente os deveres espirituais a serem cumpridos em prol da melhora de si mesmo, mas também do auxílio na construção de um mundo melhor, pela vivência do vosso Evangelho. Obrigada, Divino Mestre. Fortalecei nossas crianças, amparai, Senhor, os templos que foram erguidos em Teu nome, para que todos os que ali se dirigem possam verdadeiramente buscar e vivenciar a vós. Rogamos, Senhor, que os lares possam ser iluminados e os corações possam sentir a vossa doce presença a nos convidar à nossa libertação, a vivência do ser espiritual repleto de potencialidades divinas que todos nós possuímos. Obrigada, Senhor Jesus, 1000 vezes obrigada, Jesus. Gratidão infinita, que nós possamos bem cumprir aqueles direcionamentos divinos das falanges angélicas que estiveram com os pastores no seu nascimento e que possamos nós glorificar a Deus, que nós possamos cultivar a paz entre nós e desenvolver a nossa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Obrigada, Senhor Jesus. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e saúdam mais uma vez, Senhor. Sê conosco hoje por todo sempre, que a vossa luz se espalhe sobre a terra. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Obrigada, meus queridos. Obrigada a todos. Agradeço imensamente. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver, nos iluminar. No próximo sábado, nós daremos um pequenino recesso, tá? Então, no próximo sábado, nós não estaremos aqui, mas depois retomamos normalmente. Deixa eu ver aqui, ó. Então, dia 2 nós não estaremos aqui, mas dia 9, sim, normalmente, tá bom? Venceu sempre. Sempre. Obrigada, meus queridos. Fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço a todos. Muita paz, muita paz. Até o ano que vem, Juninho. Que Jesus os abençoe.